Reinando em vida. Você nunca vai reinar em vida, irmão, se você não sabe nem para onde você está indo. Você nunca vai reinar em vida se a sua mente é uma mente de escassez. Domingo passado nós ministramos sobre a primeira palavra de reinando em vida. Por que nós podemos reinar em vida? Porque nós somos filhos. Deus sente-se honrado quando os filhos dele estão numa posição de honra. O texto que nós temos usado é Romanos 5,17. E nessa noite Deus vai falar poderosamente com a gente, amém? Porque se a morte reinou pela transgressão de um só homem, então os que receberam a transbordante e suficiente graça da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma mente de milagres, nós precisamos ter uma mente que crê. Nós somos desafiados. Esse versículo ele é muito forte porque nós somos desafiados. Deixa eu ler ele bem devagarzinho para você entender. Nós vamos parar aqui, quer ver? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, nós já explicamos semana passada quem foi esse um só, foi Adão. Por causa da desobediência dele, a morte reinou. Muito mais. Se Adão foi poderoso, Jesus foi muito mais poderoso. Os que recebem, fala comigo assim, recebem. Tem algumas coisas que eu não gosto de fazer e eu não faço, e quando faz perto de mim eu mudo completamente a minha atitude de um cara legal, às vezes para um cara chato. É quando você brinca perto de mim com coisas sérias. Eu não brinco com coisa séria. Quando alguém brinca comigo perto de mim com coisa séria, eu mudo assim drasticamente, as pessoas nem me conhecem, eu fico irritado, eu fico chato. Por quê? Porque quando você brinca com coisa séria, você desvaloriza aquilo que é sério. Fale para quem está do seu lado assim, pede só essa vez, fala assim, nunca brinca com coisa séria, porque você desvaloriza. No mundo existe uma brincadeira assim, receba, parece que é tão inocente, mas não é. Recebe aí, irmão. E a gente vai pegando essas coisas e a gente vai desvalorizando aquilo que é sério. E esse texto, nós somos desafiados a receber e não a conquistar. A nossa mente, ela foi treinada para conquistar. Se você fizer qualquer coach por aí, eles vão te ensinar a conquistar. Mas na palavra de Deus, nós somos desafiados a receber. Olha o que o texto diz. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por meio desse, muitos mais os que, não é os que conquistam. Presta atenção nesse detalhe. Não são para aqueles que conquistam, são para aqueles que recebem. A sua vida vai mudar quando você ter uma experiência com o amor e a graça de Deus, irmão. Sabe, antes eu pensava que eu precisava merecer para receber as bênçãos de Deus. Como pastor, eu pensava que eu precisava merecer os recursos. Não, eu tenho que merecer os recursos que Deus vai mandar para a gente ter uma igreja. E eu ficava achando que eu tinha que merecer, sabe, o crescimento da igreja. Porque se eu fizer muito isso, se eu fizer muita estratégia, se Deus olhar para mim e não ver nada de errado na minha vida, né, então eu achava que eu precisava merecer para ter uma liderança abençoada. Mas eu compreendi, né, que a Bíblia diz ao contrário. Ela diz assim, todo o que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. É simples assim. Por quê? Porque é de graça. Então nós somos desafiados a receber. Nós precisamos começar a pedir. Nós precisamos começar a pedir, porque quem recebe? Quem pede. Você nunca vai receber nada se você não pedir. As pessoas que recebem são aquelas pessoas que pedem. E é de graça. E é pela graça.
Então eu sou plenamente consciente que eu não mereço nada. Eu sou plenamente consciente que eu não tenho atributos nenhum para ter uma igreja abençoada. Eu não tenho atributos nenhum para ter uma liderança abençoada. Eu não tenho atributos nenhum para ver uma igreja crescer, atingir o estado todo. Irmão, às vezes as pessoas dizem, pastor, fiquei tão nervoso com o pessoal que estava falando mal do senhor. Eu falei, não se preocupa não, irmão. Eles não sabem nem a metade. Se eles soubessem o resto, eu sou pior ainda do que eles estão falando. Eu sou pleno consciente que eu não mereço nada, mas eu acredito também que eu vivo debaixo da graça. Que graça? A graça que abençoa aquele que não merece. A graça que abençoa aquele que não fez nada por merecer. Nós precisamos declarar todos os dias que nós somos amados e que a graça nos alcançou. Todos os dias você precisa declarar isso. Todos os dias quando você acorda, nós seremos altamente agraciados, sabe, seremos grandemente favorecidos. Você será ricamente abençoado se todos os dias, quando você acordar, você declarar que você é amado. Isso vai mudar a sua vida, porque quando você acorda todos os dias achando que você tem que fazer algo para merecer, não existe nada pior do que acordar todas as manhãs e pensar assim, eu não atingi o padrão, eu não orei suficiente, eu não jejuei suficiente, eu não sou qualificado o suficiente. Não tem nada pior do que você acordar todos os dias e achar que você não é suficiente. Deixa eu te falar, Deus não vai fazer nada através de mim se eu ficar achando que eu mereço alguma coisa. Achando que eu não fiz o suficiente. Se você acordar assim, todos os dias com esse peso, se você acorda assim, todos os dias com esse peso, se você acorda todos os dias assim, com o desejo que você tem que vencer mais um leão hoje, amanhã é segunda, é feriado, amém? Amém? Vai ter churrasco lá? Mas geralmente a gente acorda todas as segundas dizendo assim, essa semana nós temos que matar mais um leão. E a gente acha bonito falar isso. Matando mais um leão. Mais um leão. Irmão, vão te processar de tanto leão que você está matando. A gente acha bonito dizer que amanhã a gente tem que levantar e ralar e matar mais um leão, porque a gente confia na nossa força. Mas felizes são aqueles que acordam todos os dias, que estão descansando no Senhor, que vivem debaixo do favor de Deus. São esses que irão reinar em vida. São esses que sabem que se Deus não colocar a mão no produto dele, o produto dele não será aceito no mercado. São esses que sabem que a venda que ele vai fazer lá não tem nada a ver com a capacidade dele, é Deus que vai providenciar. São aqueles que sabem que aquilo que vai acontecer durante o dia não tem nada a ver com a sua capacidade. Felizes são aqueles que aguardam no Senhor, que sabem que estão debaixo do favor de Deus. Pastor, como que nós reinaremos em vida? O versículo diz assim, pela ofensa de um, por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem. Amado, a primeira condição para reinar em vida é receber. Fala assim comigo, receber. O texto diz que o primeiro princípio é receber. Deixa eu te dar uma notícia aqui que talvez você vai ficar triste. Você não vai conquistar a bênção. Você precisa receber a bênção de Deus. Tem muita gente tentando conquistar a bênção, quando a bênção, na verdade, ela é recebida. Nós estamos habituados a conquistar. Nós achamos bonito quando a gente fala que a gente conquistou, né? A gente leva alguém na casa da gente assim, tá vendo aquela casa ali? Eu conquistei. Trabalhei igual um burro, acordei cedo, fiz muita coisa, ralei, tá vendo aquilo ali? Eu conquistei. Nós estamos habituados a conquistar. As coisas desse mundo são baseadas no esforço.
As coisas desse mundo são baseadas no mérito pessoal, no trabalho, no suor, na demanda. As coisas desse mundo é baseado na qualificação que eu conquistei, eu fiz. Mas quando se trata do nosso relacionamento com Deus, nós não precisamos conquistar nada. Quando se fala do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos apenas receber. Você vai precisar dar um start na sua mente, irmão. Porque você, como eu, fomos ensinados que nós teríamos que conquistar todas as coisas. Sabe, uma das verdades mais extraordinárias da palavra de Deus é que as coisas de Deus são recebidas e não conquistadas. Eu vou repetir para você. Uma das verdades mais extraordinárias da palavra de Deus é que as bênçãos são recebidas e não conquistadas. Aleluia. O texto diz isso claramente, que nós lemos em Romanos: para reinar precisamos receber de Deus. Você não vai conquistar a vitória. Não, irmão, esquece isso. Você vai receber a vitória. O Senhor é que vai te dar a vitória. A verdadeira vitória é dada. A verdadeira vitória de Deus, ela nos é dada. Se precisa de luta, se precisa de suor, se precisa de esforço, não é vitória, não é ganho. Talvez não seja uma vitória genuína. Tem pessoas tendo vitória nas suas vidas financeiras que estão destruindo seus lares. Tem pessoas que estão com os melhores carros na garagem, a casa abençoada, mas estão com os filhos perdidos, porque está custando a sua família de tanto suor. Sai cedo, volta tarde. Se no dia da tentação você clamar ao Senhor por socorro, a Bíblia diz que você terá vitória. Mas muitas vezes, em vez de clamar, a gente quer resistir. Muitas vezes, antes de pedir ajuda ao Senhor, a gente quer resistir. Eu já vi pessoas falando assim: eu estou subindo para o monte, fazendo uma campanha. Para quê? Uma campanha contra o pecado, estou resistindo ao pecado. Eu falei: irmão, você vai perder, você não vai ganhar não, esquece. Você não é palho para o pecado não. Eu estou fazendo uma campanha resistindo. Irmão, esquece, você não vai conseguir. Você não é palho para o pecado. Eu tenho uma mensagem que eu ministro ela, que fala a coisa. É engraçado que eu fui esses dias na igreja, eu e o Raí, e o pastor falou lá, uma vez eu ouvi uma mensagem do pastor Evandro chamada A Coisa. Aí eu falei para o Raí: tá vendo quando a gente bota nome esquisito, o pessoal lembra? E ele nem sabia que eu ia lá, né? A coisa, eu falo do Homem-Aranha preto e o Homem-Aranha normal e o Homem-Aranha preto. O Homem-Aranha vermelhinho, vamos botar o vermelhinho, ele é todo bonzinho, né? Ele até irrita a gente, né? Fazem todos os males com ele está sempre tranquilo, ele perde a namorada, injustiça ele não esquenta a cabeça. Mas o Homem-Aranha preto, ele tem a coisa, irmão. Ele virou o Saré, irmão. E eu tenho uma mensagem que eu disse que todos nós temos a coisa dentro de nós. Todos nós. Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará dessa coisa? Você não é palho para a coisa. Você pode subir para a montanha, você pode ir para os montes, você pode jejuar o tanto que você quiser, a coisa vai te vencer. Você pode acordar de manhã e falar assim: seu problema, vamos dizer que seu problema é fofoca. Eu amo fofocar. Aí você fala de manhã assim: hoje eu não vou falar mal de ninguém. Vou acordar e vou vencer essa coisa.
E você sai de manhã e fica falando, eu não vou fofocar, eu não vou fofocar. Quanto mais você falar isso, mais você vai ser tentado a fofocar. Porque é assim que o pecado opera. Se você tentar conquistar a sua vitória, irmão, seu fim é uma tragédia. Mas as coisas de Deus, elas não são conquistadas, elas são recebidas. Quanto mais você se esforça, mais derrota você experimenta. É igual areia movediça. Quanto mais você se esforçar, mais você se mexer, mais você afunda. E ó, a maioria dessa crentolândia toda, no final ainda fica com sentimento com Deus. Porque, segundo eles se esforçaram tanto para ter uma vida abençoada e no final não tem. E eles ficam magoados com Deus porque ele olha com o irmão que não fez nada para merecer e está sendo abençoado. Ele ainda fala assim, tá vendo aí, ó, eu que vou para o monte, eu que subo, eu que faço isso. Esse irmão aí faz nada. Tem casa, tem carro. Quanto mais você se esforçar com a sua força, mais você vai afundar na areia movediça espiritual. Contudo, se você orar e começar a contemplar o Senhor, se você orar e começar a buscar o Senhor, se deleitar no Senhor, começar a sentir o amor de Deus, se contemplando o Senhor, sabe, você vai receber vitórias da mão de Deus. O Senhor vai lhe dar livremente aquilo que você precisa. Oh, meu amado, a primeira condição para você reinar em vida é receber. Na religião, a religião é tudo ao contrário. A primeira condição para você ganhar alguma coisa com Deus é merecer. Você tem que ter um cabelo de crente, você tem que ter roupa de crente, você tem que ter linguajar de crente. As pessoas falam assim para mim, às vezes eu fico até constrangido, né? Elas falam assim, eu já ouço isso quase toda semana, e muitas vezes elas falam assim, pastor, eu gosto de ouvir a palavra lá na Koinonia, porque eu consigo entender. Às vezes eu não entendo o que os outros falam, mas lá na Koinonia eu entendo o que o Senhor fala. É simples, sabe por quê? Porque eu estou falando, além de falar no Espírito, por Deus, eu estou falando na linguagem que você entende. Mas a religião, ela muda tudo. Ela fala assim, irmãos, agora vamos trazer nossa oferta no gasofilácio. Aí o irmão de fora pensa assim, gasofilácio? Ô varão, canela de fogo, manto, mistério. E aí você tem que ter roupa de crente, você tem que ter linguajar de crente. Parece que você está em outro mundo. Parece que são pessoas extraterrestres. E aí, varão, outro dia eu desci num lugar e vi um irmão conversando com ele assim. E aí, irmão, outro dia não, tem bastante tempo, né, amor? Eu falei assim, o irmão falou assim, ei, irmão, está subindo no monte tal? Eu falei, não, eu vou para o monte tal porque o mistério lá é melhor. Eu falei, eu que não estou nem subindo, hein, amor? Irmão, vê se o mistério do monte tal é melhor do que o monte tal. A religião, ela vai te prendendo, ela vai te colocando uma mordaça, e ela vai te ensinando que para você ser abençoado você tem que merecer. 7 passos para o casamento abençoado. 7 passos para a sua vida financeira ser abençoada. Hora de madrugada que a fila é menor. Eu sei que na Bíblia diz que os me buscam de madrugada. É muito mais amor, né, irmão? Você acordar de madrugada. Mas, gente, isso não tem nada a ver com merecimento. O reino de Deus, as coisas de Deus, você não merece, você recebe. Todo homem que pensa que para ser abençoado por Deus, ele precisa merecer, precisa ser digno do favor de Deus, precisa ser digno da bênção de Deus, pelos seus próprios esforços, ele só afunda. Às vezes a gente ganha alguma pessoa para Jesus, e a gente vai fazer o batismo dela, e as pessoas da família dela, em vez de se alegrar, é incrível, a pessoa está no mundo bagunçada, aí você ganha ela para Jesus, aí você vai batizá-la, e a família dela levanta para ela e fala assim, ó, você vai batizar? Você está doido?
Você não está preparado. E o novo convertido olha para dentro dos problemas dele e fala assim: eu não estou preparado. Quantos batizados tem aqui? Levanta a mão, fazendo favor. Todos que são batizados, levanta a mão. Glória a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês que foram batizados, vocês estão preparados para estar batizados? Vocês estão santos e perfeitos até hoje? Se vocês estivessem se preparando depois do batismo, vocês nunca mais pecaram? Se vocês estivessem se preparando até hoje, vocês estariam prontos para estar batizados? A religião sempre vai colocando peso. Peso. Presume que a bênção é pelo merecimento. Tantos dias no monte, tantos dias não sei aonde. E outra coisa, se você quebrar um dia o elo, você tem que começar de novo. 7 sexta-feira, na quinta-feira te deu dor de dente, você não pôde ir. Aí você tem que fazer mais outras 7, porque quebrou o elo. Me perdoa quem gosta e quem confia nessas coisas. Deus usa tudo, irmão. Mas a verdade é que a bênção, se você merecer a bênção, só é bênção se você não merecer. Se você merecer, não é bênção, é dívida. Mas se você não merecer, é graça. Se você merece uma bênção, então não é bênção, é dívida. Se você fez por merecer aquela bênção, então isso não é uma bênção, é uma dívida que Deus tem com você. Só é bênção se você não merecer e Deus te dá. Aí você fala assim: nossa, irmão, eu recebi uma bênção. Qual foi a bênção, irmão? Eu não merecia, mas Deus me deu, irmão. Isso é bênção. Se você merece, não é bênção, é dívida. Só é bênção se você não merece. Se você merece, é dívida. Mas se você não merecer, é graça. Ele não diz para nós conquistarmos a graça por meio da nossa justiça. Ele não diz que nós seríamos abençoados se nós conquistássemos a graça. Ele não disse que nós seríamos abençoados, que nós seríamos, se nós conquistarmos através da justiça. Não. Não foi isso que Deus disse. Mas Ele prometeu que se nós recebermos, coloca aqui, muito mais os que recebem a abundância da graça, esses reinarão em vida. Não é o que conquista, é o que recebe. Sabe? Esta é a razão porque muitas pessoas não vivem as promessas de Deus. Muitas pessoas não conseguem ser abençoadas. Essa é a única razão. Por quê, pastor? Porque eles não conseguem receber. Eles só querem se for conquistado. Eles não têm humildade para receber, porque para receber precisa de humildade, irmão. Essa é a razão porque muitas pessoas que estão na igreja há tantos anos são cheias de dons espirituais, mas elas vivem um casamento destruído, vivem uma família destruída, vivem com filhos fora da igreja. Por quê? Porque elas não querem receber, elas querem merecer. Querem viver no padrão do mundo, como que tudo fosse pelo merecimento. No mundo se ensina a fazer, no mundo se ensina que o melhor vai ter, no mundo se ensina que o mais capacitado vai receber, mas no cristianismo, a Bíblia diz que já está tudo feito, aleluia. Não precisa fazer mais nada, nós só precisamos receber. No cristianismo não tem mais nada para eu e você fazermos, nós só precisamos receber. Quando a gente lê os evangelhos, a gente descobre que se a gente se sente merecedor, a gente não recebe nada de Deus. Pode olhar os textos de Jesus, olha as pessoas que foram abençoadas com Jesus. Ei, gente, olha aqui para mim, olha as pessoas que receberam milagres de Jesus.
E olha as pessoas que foram repreendidas por Jesus. Todas as pessoas que receberam o milagre de Jesus, elas não mereciam nada, eram adúlteras, eram pecadoras, era cheio de problema, era cheio de dificuldade, era ladrão. Eles não mereciam nada, mas eles receberam. Agora olha aqueles que achavam que mereciam, todos eles foram exortados, todos eles receberam palavras duras de Jesus. Quem merece, amado, sempre se vira sozinho. Quem merece não precisa de Deus. Você já viu a pessoa falar assim: eu não vou na igreja não, eu cultuo a Deus sozinho em casa. Porque você pode, você é bom, você nem precisa de Deus. Quem merece, acha que pode se virar sozinho, mas a verdadeira bênção é para quem não merece. Eu sei que talvez para muitos que estão ouvindo isso aqui pela primeira vez, a sua cabeça deve estar bugando, porque você sempre entendeu, e sempre ouviu, e sempre aprendeu, que para você ser abençoado, você vai ter que orar muito, você vai ter que jejuar muito, você vai ter que vir muito na igreja, você vai ter que ser dizimista fiel, você vai ter que subir nos montes, você vai ter que acordar de madrugada para orar. Mas a verdadeira bênção, irmão, é para quem não merece. Se você não se acha merecedor de nada, deixa eu te falar, você está na mira de Deus para ser abençoado. É tudo ao contrário. O cristianismo virou tudo ao contrário. Na igreja, os bambambam é quem acha que merece. Quem acha que merece, bota as cadeiras aqui na frente, senta. Quem não merece está no banco. Pecador, 7 meses, para ver se agora você vai merecer. Está no meio de nós. Quem não merece, chega no culto, senta lá na última cadeira. Está aí, Paulo? Quem não merece, você liga para ele e fala assim: irmão, você faltou o culto domingo, o que houve? Algum problema? Não, pastor, estou mal. É esse que Deus quer abençoar. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, Jesus não veio para os bons. São os doentes que precisam de médicos, não são os bons. Se você acha que você merece alguma coisa, irmão, você não precisa de Deus, você pode andar sozinho. Agora, se você acha que você não merece nada, deixa eu te falar, você está na mira de Deus. Oh, meu amado, você pode pensar que já errou muito. Pastor, você não sabe o tanto que eu já errei, pastor. Você não sabe o tanto que eu já falhei. Deixa eu falar, amado, é você que Deus está de olho. Sabe, eu preciso te lembrar mais uma vez que a graça de Deus é muito maior do que todos os seus pecados. Tem pessoas que acham que o pecado é maior do que a graça, mas a graça de Deus é muito maior do que todos os nossos pecados. Eu li um exemplo, um livro uma vez de um pastor que é referência para mim. Ele deu um exemplo que eu nunca vou esquecer disso, eu já contei aqui, eu vou contar de novo para você. Presta atenção nessa história. Esse pastor de uma grande igreja aqui no Brasil, e ele foi convidado para ir no presídio, para um presídio feminino, para ministrar uma palavra para as mulheres lá. E ele ministrou uma palavra para as mulheres, e foi uma bênção, ele contando. No final, quando acabou, o amigo dele que tinha levado ele no presídio falou assim: pastor, eu precisava que você viesse aqui fazer mais uma oração por uma mulher. Ela não participou do culto. E ele falou assim: mas por que ela não participou? É porque ela está isolada. E essa história ganhou repercussão nacional. Essa mulher, ela era do interior da cidade dele, e ela era uma líder religiosa de magia negra, e ela pegava as crianças e sacrificava as crianças em magia negra, oferecia as crianças, e foi descoberto. Isso teve até repercussão nacional nos jornais, e ela está presa aqui.
Você imagina? Nós estamos falando de uma mulher que pegava crianças inocentes, e no ritual de magia negra sacrificava essas crianças no interior lá do estado. E agora ela foi presa. E ela estava dentro da cela. E o amigo que chamou o pastor falou assim: eu queria que você fosse orar por ela, porque ela aceitou Jesus. E o pastor falou assim: vamos lá. Quando ele chegou lá, ele olhou para a mulher e Deus falou assim: está vendo essa mulher? Ele falou: sim, Senhor. Você nunca vai cometer nada que chegue perto do que ela fez aqui na terra. Você nunca vai pecar no nível que ela pecou. Mas deixa eu te falar um negócio. Por causa da minha graça, ela vai morar no mesmo lugar que você. Talvez você ache que o que você comete, irmãos, graças a Deus, o que nós fazemos não é nada perto de uma mulher dessa. A graça de Deus é muito maior que o seu pecado. O problema é que as igrejas colocam a graça abaixo do pecado. Talvez você pode pensar que você já errou muito. Quem acha que merece, se achega diante de Deus confiado na sua justiça própria. Quem acha que merece alguma coisa, está sempre chegando diante de Deus com o nariz em pé. Dessa forma, irmão, nunca recebe nada. Nada. Você nunca vai ver alguém que acha que merece alguma coisa receber algo de Deus. Ele pode conquistar algumas coisas com o suor dele. Não se relacione com Deus baseado no seu merecimento. Pastor, então isso significa que eu posso viver como eu quiser? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem nasceu de novo não deseja viver no pecado. Quem nasceu de novo não consegue viver no pecado. Mas ninguém pode vencer o pecado com seu esforço próprio. Romanos 6,14 é um versículo que você tem que guardar ele no seu coração. E você precisa memorizar esse versículo. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não é porque você é bom, não é porque você ora, não é porque você é o bambambam. O pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, do merecimento, mas debaixo da graça. Esse versículo você precisa gravar ele, porque tem muita gente tentando vencer o pecado com o seu merecimento, com a lei, que não pode. Irmão, você vai quebrar a cara, você vai afundar. Porque todos que querem lutar com isso vai se afundar, porque não tem poder para isso. Mas o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, do merecimento. Porque a lei era o merecimento. O que era a lei? Se você obedecer, será abençoado. Se você fizer, será abençoado. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, 600 e poucos mandamentos, dizendo que se você fizesse, você seria abençoado. Ninguém conseguiu cumprir a lei. A velha aliança teve que ser abolida. Então o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça. Só vencemos se nós recebermos a vitória. A palavra ensina que toda a glória é do Senhor, amém? Toda a glória é do Senhor. Tem pessoas que ficam tentando roubar. Quando você merece alguma coisa, você tenta roubar a glória de Deus, irmão. E a Bíblia diz que toda a glória é do Senhor. Então, se toda a glória é do Senhor, irmão, é justo também que todo o trabalho seja do Senhor. Se a glória é dele, o trabalho é dele. A vitória não é conquistada, a vitória é dada gratuitamente, de presente. A vitória não é baseada na sua obra, é baseada na obra de Jesus.
não é baseado naquilo que você faz, é baseado naquilo que Jesus realizou. Você está querendo ter vitória em cima do seu esforço, irmão? Você vai conseguir algumas coisas, sim, pelo suor. Mas se é bênção, irmão, se é bênção é Hebreus 10, 12, 14. Se é bênção é Hebreus 10, 12, 14. Olha só que lindo. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, deixa aqui, não passa para o outro depois não. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Eu preciso falar isso porque a gente sempre tem novos convertidos, eles precisam saber, antes de Jesus vir, os pecados, eles eram perdoados através de sacrifícios de animais. Tinha o sacerdote, tinha a arca, tinha o tabernáculo, e o sacerdote tinha um monte de móveis nesse tabernáculo, e todos os dias o sacerdote, ele pegava sacrifícios de ovelhas, e ele sacrificava pelo pecado do povo e pelo pecado dele, todos os dias, continuamente, você imagina que loucura, todos os dias o cara matando ovelha, sacrificando, matando ovelha, sacrificando. Você tinha um pecado, você chegava lá com uma ovelhinha, né? Chegava para o sacerdote e falava assim: esse aqui é o sacrifício pelos meus pecados e pelos pecados da minha família. Aí o sacerdote matava a ovelha, aí amanhã chegava a Adriele, aí chegava todo dia, e aí essa era a vida do sacerdote antes de Jesus vir. Mas aí a Bíblia diz assim: mas este, quem é este? Jesus, fala assim comigo, Jesus. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, o único, que ele é o cordeiro que tira todo o pecado do mundo, não precisa todos os dias, um único sacrifício. Depois que ele fez isso, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele se assentou. Fala comigo, se assentou. Vamos para o verso 13. Daqui em diante, assentou. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Verso 14. Porque com um só sacrifício, oblação, aperfeiçoou, irmão, isso aqui é, oh meu Deus, porque com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Um sacrifício, ele nos aperfeiçoou. Olha que coisa linda, depois de Jesus fazer o sacrifício, a Bíblia diz que ele se assentou. Jesus não está preocupado lá no céu, meu Deus, o comunismo está crescendo, o islamismo está crescendo, Jesus não está preocupado com essas coisas não, irmão. Jesus não está preocupado com essa monte de coisa que a igreja está, pastor, fala, meu irmão, você não sabe o que está acontecendo, o quê? A Disney lançou mais um filme, você quer que a Disney lance o quê, irmão? Uma mensagem bíblica? A Disney vai lançar aquilo que ela nasceu para fazer, porcaria. Pastor, mais um filme, não sei de quê. Claro, irmão, eles estão fazendo aquilo que eles nasceram para fazer. Você acha que Deus está preocupado com isso? A Bíblia diz que ele se assentou, e ele está aguardando que os seus inimigos sejam colocados aos seus pés. E isso não é tudo, o texto diz ainda que ele nos aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados. Você não enxerga muita perfeição em você. Você olha para você e não enxerga muita perfeição em você. Você olha para o seu esposo e não enxerga muita perfeição nele. Você olha para a sua esposa e não enxerga muita perfeição nele. Mas o fato é que Cristo é a nossa perfeição. Aleluia. Oh Jesus. Tem muitos erros em nós, mas agora quem está em Cristo, amado, Deus te vê como alguém que está em Cristo. Olha, deixa eu te explicar aqui para mim. Tem um papelzinho aí? Eu tenho aqui, ó. Presta atenção. Esse aqui é você.
Fala assim: esse aí sou eu. Isso. Esse aqui é você. Cheio de problema. Mas o texto está dizendo que Cristo nos aperfeiçoou. Esse aqui sou eu, você, cheio de problema. O problema é que você olha para você. Só que a Bíblia diz que eu e você, nós não estamos mais, quando Deus olha para eu e você, Ele não vê mais nós. A Bíblia diz que nós, Verônica, agora estamos escondidos dentro de Deus, dentro de Jesus. Esse aqui é Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não te acha mais, Ele só acha Jesus. Por isso que para Deus você é justiça dEle, você é santificado. Para Deus você é perfeito, porque Ele não vê mais você, Ele vê você dentro de Cristo, escondido. Agora ouça, a vontade de Deus é que você possa se assentar como Ele está assentado. Se já pensou se nós estivéssemos fazendo esse culto? Oh meu Deus, tem tempo ainda para caramba. Estou achando que está acabando, ainda tem 20 minutos ainda. Fala para o irmão do lado assim: pastor. Fala para o irmão do seu lado assim: pastor, tem muito tempo não. Sabe por quê? Fala para ele: sabe por quê? Eu estou com fome. A vontade de Deus é que você possa se assentar. Você imagina se eu estivesse fazendo esse culto aqui, tivesse todo mundo em pé aqui ouvindo eu pregar esse tempo todo, como que você estaria? Cansado. Mas tem uma cadeira para você descansar. Na velha aliança, quando o sacerdote tinha que matar todo dia um sacrifício, toda hora um sacrifício pelo pecado, sabe, o povo não era perfeito, né? No tabernáculo tinha um monte de móveis no tabernáculo. O tabernáculo tinha candelabro, tinha incenso, tinha altar, tinha arca, tinha um monte de coisa, tinha pia, mas no candelabro, mas no altar não existia cadeira. Você imagina? O sacerdote chegava lá para bater cartão, Irene, 6 horas da manhã, para começar a pagar os pecados do povo. 6 horas da manhã, e o turno dele ia até meia-noite, porque é pecado demais que tinha para sacrificar, irmão. E não tinha nenhuma cadeira para ele sentar. Ele ficava o dia inteiro sacrificando. Sabe por quê? Porque não havia descanso para o sacerdote. Tinha que fazer continuamente o sacrifício. Mas a respeito do sacrifício de Cristo, um só, a Bíblia diz que depois dele oferecer sacrifício por mim e por você, ele se assentou uma vez por todas. Por quê? Porque foi suficiente, está pronto, e nós agora somos convidados também a se assentar com Cristo, aleluia. Está pronto, não tem como melhorar mais nada, não tem como fazer mais nada. Você fica tentando melhorar o sacrifício de Jesus para merecer uma bênção, você está perdendo o seu tempo. É definitivo, é para toda a eternidade. Efésios 2,6 diz que nós podemos nos assentar com Cristo Jesus. Efésios 2,6 diz que agora nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Nós também podemos desfrutar do descanso, porque o sacrifício foi perfeito e definitivo. A obra de Cristo está completa. Não tente qualificar-se para receber apenas uma bênção, não tente se qualificar para nada, apenas receba aquilo que Jesus Cristo já fez por mim e por você. Para. E eu vou terminando aqui. Nós que vamos reinar em vida, essa é a primeira condição para você reinar em vida: receber. O problema é que os crentes, em vez de receber pela graça, eles querem ter os seus próprios esforços, querem ter seus próprios meios. Você nunca vai receber pelo seu desempenho. A bênção então inteiramente ligada no que Cristo fez na cruz. As bênçãos para nós estão ligadas naquilo que Jesus já nos deu na cruz. É extraordinário, mas só é bênção se você não merecer. Irmão, só é bênção se você não merecer. Se você merecer, não é bênção. O meu apelo para você nessa noite: desista de merecer. Desista de merecer, não há nada que você possa fazer para isso. Pare de tentar adquirir. Pare de tentar conquistar.
comece a receber o favor de Deus, comece a receber a cura, comece a receber as bênçãos que o Senhor conquistou na cruz para você há 2000 anos atrás. Ele disse: está consumado, está pronto, não tem mais nada para fazer. Você não tem mais que merecer cura, você tem que receber cura. Você não tem mais que merecer prosperidade, você tem que receber prosperidade. Você não tem mais que merecer vitória sobre o pecado, você não precisa merecer, você só tem que receber. Infelizmente, muitos vivem pela religião, numa troca com Deus, numa barganha divina. Ah, se eu der isso, Deus vai me dar aquilo. Mas a palavra de Deus diz, eu quero encerrar com esse versículo. Teve uns domingos atrás aqui que eu dei um exemplo, eu dei 3 exemplos sobre graça, e eu dei um exemplo, e eu peguei o Henrique aqui, e existe um versículo na Bíblia, que eu vou ler para você, para a gente encerrar, que fala sobre isso. Eu quero lembrar esse exemplo para você entender, porque nós vivemos na base da barganha com Deus. Se eu der isso, Deus então vai me dar aquilo. Se eu fizer isso, Deus vai me fazer aquilo. Eu estava esperando o Henrique chegar para a gente fazer o mesmo exemplo. Imagina como é a nossa vida do dia a dia. Você sai para trabalhar no começo do mês, e você trabalha o mês inteiro lá para o seu patrão. Quando chega no final do mês, o seu patrão tem o que com você? Uma dívida. Ele não te paga dizendo assim: ó, estou sendo bonzinho com você, recebe isso aí, tá quebrando seu galho, hein? Não, ele tem uma dívida. Se ele não te pagar, o que você faz? Leva ele na justiça e cobra ele, porque agora ele tem uma dívida com você. Então, quando você merece algo, quando você faz para merecer algo, alguém tem uma dívida com você. Agora imagina o Henrique, foi trabalhar na empresa, entrou na empresa, e nesse mês ele não foi nem um dia trabalhar. Eu não quis não, pastor, estava cansado, estava afim de trabalhar não. E aí quando ele chegar lá no final do mês, ele vai chegar para o patrão vai falar assim: o que você vai fazer aqui, rapaz? Aí ele vai falar assim: eu vim receber. O quê? Você não veio nem um dia trabalhar e você quer receber? O patrão tem uma dívida com ele, sim ou não? Mas se o patrão pagar ele, é o quê? Pastor, isso não acontece. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 4 e 5. Olha o que a Bíblia diz sobre nós. Ora, aquele que faz qualquer obra, deixa nesse versículo aqui, só passa quando eu pedir, tá? Ora, aquele que faz qualquer obra, não é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então presta atenção. Eu nem queria entrar nisso, mas eu vou entrar, já que ali falou de galardão. Quando Deus te der um galardão que você trabalhou, não é por graça, é por dívida. Mas eu não quero entrar nisso agora, isso é para outra história. Então, se você trabalhou, se você fez alguma coisa, se você fez uma campanha, se você fez não sei o quê, você quer receber uma bênção, não é graça, é dívida, porque você fez para merecer. Amém? Você foi trabalhar 30 dias, você recebeu salário, porque era uma dívida. Agora, olha o que o outro versículo fala, verso 5. Mas aquele que não pratica, mas crê, fala assim comigo, crê. E eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos encerrar com esse versículo. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça, como graça. Você não fez, você não merece, mas você crê, e através da sua fé, a sua bênção lhe é imputada como graça. Eu não mereço, eu não fui trabalhar, eu não fiz nada para merecer, mas eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, eu creio que Deus é o meu Paizinho que me ama, lhe é imputada
imputado como graça, como justiça. A bênção não é para quem merece, a bênção é para quem crê. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Oh! O esforço próprio vai roubar de você a bênção de reinar em vida. O esforço próprio vai roubar a bênção de você reinar em vida. Pastor, tudo isso que o senhor falou foi muito legal, mas eu ainda não concordo com nada que o senhor falou. Tá bom. Eu vou te dar o último exemplo que as coisas são de graça. Pastor, para receber bênção, o senhor me perdoa. Se não buscar, não vai receber. Beleza. Pastor, muito legal isso que o senhor falou aí, mas não concordo com nada disso. Se a gente não fizer a nossa parte, beleza. Me permita só encerrar com mais um exemplo para você. Quantos aqui aceitaram Jesus no seu coração, receberam Jesus? Levanta a sua mão. Fala, obrigado, Senhor. Deixa eu te perguntar algo. Qual foi o maior milagre que você recebeu na sua vida até hoje? Qual? 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 E como que você recebeu a salvação? De graça, você não fez nada para merecer. Você não fez nada para merecer. Aleluia. Agora deixa eu te falar. Se a maior bênção que você recebeu na sua vida até hoje, a maior, pastor, minha maior bênção foi meu filho, foi em nada. Eu não podia ter filho e tive filho. Não, isso não é a maior bênção. Para de bobeira. Pastor, a maior bênção que eu recebi foi uma cura que eu estava morrendo. Não foi. Isso não é a maior bênção, você vai morrer de novo. Ou vai morrer um dia. A maior bênção é minha família. Não é. Sua família não é a sua maior bênção. Tem famílias que vão ser separadas na eternidade, uns para o céu, outros para o inferno. Sua maior bênção não foi sua família. Sua maior bênção não é suas finanças. Sua maior bênção não é sua saúde. Sua maior bênção não é sua mulher. Sua maior bênção não é seu marido. A maior bênção que você recebeu até hoje foi a sua salvação. Nada se compara a isso. E deixa eu te falar, ela foi de graça. Amém? Você e eu não merecíamos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se a maior bênção que você recebeu na sua vida foi de graça e você não merecia, imagine as outras bênçãos muito menores do que essa. É só você crer, é só você crer, é só você crer, é só você crer que você vai reinar em vida. Pode estar certo disso. Receber é o início para você começar a reinar em vida. Pega a sua mente, deleta ela. Pastor, você está fazendo lavagem cerebral na minha mente? Sim, tirando a sujeira, lavando. Você foi no encontro com Deus, fizeram a lavagem cerebral no meu filho. Fizemos mesmo, tiramos um monte de imundícia do mundo e colocamos o amor de Jesus no coração dele. Isso é lavagem, porque o mundo está sujando e Cristo está lavando. Pega a sua mente e limpa ela da religião, que você tinha que merecer alguma coisa. Só é graça se você não merecer. Se você acha que você vai ser abençoado porque você ora muito, não, orar muito é outra história. E como eu gostaria de ser um homem que orasse muito, porque quanto mais você ora, mais intimidade você tem com Deus, mais perto você fica de Deus. Mas isso não tem nada a ver com bênção. Você deve conhecer pessoas igual eu conheço, que não ora nada e está mais abençoado que você. Por quê, pastor? Porque ele crê.
Aí, essa semana a gente estava trabalhando aqui, bem baixinho. Essa semana nós estávamos trabalhando, foi segunda-feira, né? Nós chegamos aqui acho que 9 horas, saímos daqui meia-noite. E aí lá para as 8:30 da noite eu fiz uma pergunta para o Raí, falei assim: Raí, e aquele homem de câncer que você orou por ele? Tinha um cara, vocês lembram que o Raí colocou no grupo da família, tinha um cara com câncer assim. Aí o Raí foi lá, orou por ele. E naquela noite que o Raí orou por ele, no outro dia a mulher tirou a foto, porque o câncer já estava entrando aqui no rosto, já estava dando para ver os dentes, né? E estava indo para o olho também. E o Raí orou por ele. E aí a menina mandou o áudio de manhã falando assim: Raí, né, dormimos essa noite, começou a sair uma água aqui, um negócio, e começou a cicatrizar, né? E cicatrizou, e na glória a Deus. Estava perto do encontro, né? Aquela fé toda nossa, perto do encontro. Aí o Raí não falou nunca mais nada. E nesse dia eu lembrei, né? Imagina, de 9 da manhã até meia-noite tem que ter assunto, né? Eu falei: Raí, aquele cara? Ele falou: rapaz, eu nem te conto, pastor. Eu falei: conta, eu estou perguntando. Ó, estava viajando eu e a Patrícia, ela estava lá em São Gabriel, me ligaram: Raí, meu pai está querendo te ver. Eu estou viajando. Não, é porque ele não vai passar dessa noite. Ele reuniu a família toda e para se despedir já dos filhos, que vai morrer, não passa dessa noite. E o Raí falou assim: não, eu não tenho como ir agora não, mas não vai morrer não. Não vai morrer não. Cara de fé, tá? Não vai morrer não. Quando eu chegar eu vou ir visitar ele. Aí chegou na terça ou na quarta, não sei, né? Na segunda. Aí foi lá visitar o camarada. Não morreu, naquela noite não morreu. Ah, bom, o homem de Deus, quando fala que não vai morrer, não morre não, irmão. Chegou lá, Raí falou assim: você crê em Jesus? Creio. Você aceitou Jesus? Aceitei. Então deixa eu te falar, Deus vai te curar. Já estava se despedindo da família. Aí Raí falou assim, igual eu fiz agora de manhã aqui, antes de começar o culto, eu falou: fecha seus olhos, né? Imagina você fazendo as coisas que você gostaria de fazer. Você brincando com seus netos, você indo na casa da sua família comer. A gente velhinho só pensa nisso, né? Lá na casa dos seus netos, visitar seus netos, ver as coisas que você gosta. E o Raí foi levando ele para imaginar isso. E no final ele orou pelo homem. Irmão, deixa eu te falar, não morreu. Melhor que não morreu, já recebeu alta. 2 dias depois, na quarta-feira, recebeu alta. Está em casa, já vai visitar os netos, já vai visitar tudo. Porque a bênção não é para quem merece, a bênção é para quem crê. Para quem crê. Sabe, Deus nesses dias está querendo fazer uma limpeza cerebral em nós. Para de achar que você merece por causa da sua roupa, pelo tanto que você já leu a Bíblia. Nossa, eu já li a Bíblia toda, eu sei ela toda. Irmão, deixa eu falar, eu não li a Bíblia toda ainda. Tem uns livros que eu começo a ler e falo assim: não consigo ter esse final, Deus. Sanguíneo, eu não consigo. Aí eu leio, aí eu falo: não, vou ler para dizer que o pastor leu a Bíblia toda. Aí li, mas não recebi nada. Para de achar que você vai ser abençoado porque você fez sei lá o quê, porque você mora no melhor lugar ou no pior lugar. Deus vai te abençoar pelo que você crê. Não importa a família que você nasceu, não importa o nome que você tem, não importa a conta bancária que você tem, não importa de onde você mora e de onde você não importa. Deus está de olho em você. Se você deixar a glória ir para Ele, porque a glória só vai para quem não merece. Se você não merece, então a glória vai para Deus. Você está no alvo de Deus para ser abençoado. Feche os seus olhos nessa noite. Volta lá de novo, lá para o futuro, lá para o lugar que você sonhou.
que você imaginou. Comece a ver com seus olhos. Não vai ser conquistado com a sua força, não vai ser conquistado com o seu merecimento, vai ser conquistado com a graça de Deus, com o favor de Deus. Talvez você tenha uma empresa aqui, você sonha ter uma grande empresa. Vai lá, veja a sua empresa, um monte de funcionários. Veja o seu ministério que talvez parou. Você gostaria de voltar novamente, ganhar vidas para Jesus, evangelizar, pregar, cantar. Vai lá, amado, deixa Jesus te levar nesse lugar. Deixa Jesus te levar no lugar que Ele quer te levar. E dá a glória para Ele. Dá a glória para Ele. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite. Recebendo nessa noite, vai recebendo. Oh! No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. A glória dele. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, nós só queremos confiar.
liberto da religião nessa noite. Meu amado, eu quase esqueci disso. Quando eu acabei de escrever essa palavra, oh meu Deus, o Espírito Santo essa manhã ele tipo falou assim: rapaz, e aí? Eu falei: o quê? Eu falei: a palavra está dizendo assim: quem pede, recebe. A gente não pode sair daqui nessa noite sem pedir, sem receber. E eu peguei a caneta e comecei a anotar tudo que eu queria receber de Deus. E eu comecei a escrever, eu vi que foi acabando a folha. Sabe, nessa noite eu queria te convidar a você fazer uma lista também daquilo que você quer receber de Deus. Sabe, a posição de receber é essa aqui, ó. Me dá, Pai. Vocês que estão trabalhando agora, descansa, não trabalha ninguém mais não, deixa só nós aqui em cima. Estenda as suas mãos e receba. E eu coloquei a minha lista aqui. Quando você chegar em casa, faz a sua também, aquilo que você lembrar. E eu comecei a escrever: Deus, eu recebo cura, eu recebo prosperidade, eu recebo, sabe, eu recebo a bênção, os dons espirituais sobre a minha vida, eu recebo unção de Deus, eu recebo uma igreja com mais de 5.000 membros, eu recebo uma liderança cheia do Espírito Santo e de sabedoria, eu recebo conquistar esse estado para Jesus, eu recebo alegria, eu recebo paz, eu recebo felicidade, eu recebo descanso para minha vida, eu recebo, Pai. Eu fui botando tantas coisas aqui, meu amado, que eu passaria a noite toda aqui te falando. Eu recebo o sítio que o Senhor tem para nossa igreja, eu recebo, Deus, o prédio que o Senhor tem para nossa igreja, eu recebo vida de Deus, eu recebo, Deus, oh Pai, santidade, sabedoria, favor de Deus, transformação da minha alma. Eu recebo, Pai, me parecer com Cristo. Eu recebo, Pai, o Espírito Santo dentro de mim como meu ajudador, meu consolador. Eu recebo mais intimidade com Deus. Eu recebo a escola que nós sonhamos para nossa igreja. Oh, Pai, eu recebo ter muitos amigos do meu lado. Falei: Deus, para que tudo isso se eu não tiver amigos do meu lado? Que graça tem ter todas as coisas e não ter pessoas do seu lado para festejar com você? Deus, eu recebo ter muitos amigos do meu lado. Eu fui escrevendo aqui tantas coisas, eu nunca vou esquecer essa folha. E todas as vezes que eu receber algo, eu vou vir aqui e vou dar um ticketzinho. Coloque as suas mãos assim, eu quero orar nessa noite por você. Desista de merecer. Desista de merecer. Para de ser bobo, desculpa. Você não vai conseguir. Você só vai arranjar cansaço para a sua vida. Tem um monte de pastor aí que está perdendo a sua família porque estão querendo merecer algo. Desista de merecer. Pai, em nome de Jesus, eu quero me juntar com meus irmãos nessa noite, Deus, para dizer que nós entendemos a Tua palavra nessa noite. Nós desistimos de merecer qualquer coisa. Nós abrimos mão do esforço próprio, nós abrimos mão da justiça própria. Se a maior bênção que nós temos foi a salvação e ela foi de graça, quanto mais será as outras coisas que não pode nem ser comparada com isso. Pai, nessa noite eu me coloco humildemente diante do Senhor, Pai, como ministro do Senhor nessa noite, ministrando para o Teu povo que está aqui, Senhor. Deus, eles estão com as mãos abertas para receber. A Tua palavra diz: pede, dar-se-vos-á. Pai, libera sobre eles agora milagres, ó Pai. Libera sobre eles agora a bênção da graça sobre a vida deles.
Em nome de Jesus, ó Pai, são curas, são prosperidade, são famílias, são casamentos restaurados. Pai, nós tomamos agora, Senhor Deus, como herança tudo que Jesus conquistou na cruz. Deus é nosso, Pai, nós recebemos e passamos a glória para o Senhor. De tudo aquilo que nós recebermos, ó Pai, o Senhor será glorificado, Pai. Nós oramos assim nessa noite, abençoando o Teu povo, no nome de Jesus. Recebe de Deus nessa noite, recebe de Deus nessa noite. Seja Recebe. sempre